acha que esse pastel que mistura o industrialismo e o racionalismo numa coisa só é enfim, é uma reinterpretação do formalismo alemão pela Laege, ou isso já veio do formalismo alemão? É difícil dizer isso, que eu acho que já estava presente. O fato de eu criticar, dizer que aqui na ESD ou no nosso design a gente não conhecia muito bem o Fiedler, embora citasse tudo mais, não é um privilégio nosso. Eu acho que isso é uma coisa que está sendo buscada até recentemente, está muito presente na crítica de arte. A crítica de arte alemã, ela é integralmente, tem uma corrente dela que é direta, passa direta por aí, continua e está presente até hoje. Dentro da filosofia também, na parte da estética, quer dizer, você pega um Habermas hoje, ele tem essa presença que, no fim das contas, é uma presença de Kant, dentro do conceito da estética, da filosofia e tudo que está lá. É a questão dos juízos, da construção dos juízos. Se a gente quiser dizer, pode dizer tranquilamente, falta filosofia dentro desse ensino do design, dentro dessa crítica, falta um pouco de filosofia, um pouco de referência filosófica. E então a alternativa sempre vai ser a incorporação das coisas, quer dizer, mas não é a incorporação macunaímica, não é uma coisa desse tipo, é uma incorporação que às vezes é muito acrítica, né? Porque Macunaíma pode parecer, todo mundo também tem essa ideia, né, de que não, nós somos assim mesmo, antropófagos, não sei o que, não é bem isto, né? Quer dizer, basta olhar para quem falou essas coisas. Mário de Andrade não era assim, Oswald de Andrade não era assim, né? Ninguém mais afrancesado do que Oswald de Andrade, tanto que todo mundo fala Oswald, não é Oswald, né? Ele era amigo do meu pai, eu conhecia a figura, né? Meu pai era um homem capaz de falar Sudene. Se ele fosse falar Sudene, saía Sudene. Então, eles eram assim. Então não eram pessoas que tivessem esse tipo de incorporação à crítica. Eles tinham uma inteligência, o Mário de Andrade tinha uma inteligência enorme para incorporar o que lhes interessava e desenvolver aqueles projetos que eram do seu próprio interesse. Tinham essa criatividade assim, muito grande, tudo, essa coisa bem, mas eram pessoas muito bem fundamentadas. Eu acho que essa questão toda passa, essa brincadeira, essa figura que eu falei do pastel, passa um pouco por aí, porque o que é um pastel? Você joga dentro um recheio e faz frita aquela cobertura em volta. Então são coisas que, de certa maneira, dão uma aparência externa, resolvem um problema de aparência externa e dizem muito pouco a respeito do que está lá dentro. E com isso você come pastel e segue adiante, segue em frente. Como é que era a convivência dessa ideologia nacionalista, artesanal, da cultura, enfim, da corrente de Aloysio, com o que enfim, porque o Aloysio estava lá desde o início, né? Quer dizer, quando estava lá o Bergmiller, estava o Vonner, estava a matriz humiana, estava o Aloysio. Como é que se convivia? Olha, o Aloysio foi aos poucos... De certa forma, o Aloysio foi se manifestando aos poucos, né? Mas desde o início, ele tinha uma ideia menos, eu vou chamar de autoritária, tá? Menos autoritária. Você foi aluno dele? Olha, vamos falar claro, a Luiz deu pouca aula na ESP. Ele mais deu conferências e fez movimentos, não sei o que, do que propriamente dar aula. Ele orientou o trabalho de formatura, fez uma porção de coisas, mas ele era um homem mais interessado em dar uma aula inaugural, jogar ideias para ver o que acontecia, porque ele era um homem muito inteligente, brilhante, muito hábil. Dava nó em pingo d'água, né, como do ponto de vista político, né? E ele então fazia muito isso. Ele não era um homem, nunca foi um professor, assim como foi o Bergmiller, como foi
o Berg Miller, vamos situar assim melhor. Mas teve uma importância capital nisso. Quer dizer, ele aos poucos foi evoluindo, foi colocando suas próprias ideias, que não eram, eu sempre achei uma coisa engraçada, que ficou uma certa mitologia de que havia uma oposição. Mas se você parar para olhar, é uma coisa engraçada. Quer dizer, você tinha trabalhando com a Luiz, você tinha o Joaquim Redig, como um chefe de escritório dele, na área de produto principalmente. Você tinha pessoas como o João Leite, você tinha o Rafael não era vindo da ESD, né? Arquiteto de formação, tudo, mas, enfim, pessoas que poderiam tranquilamente sentar e trabalhar com o Berg Miller, trabalhar comigo, ou eu trabalhar com o Aloysio. E como nós chegamos a desenvolver coisas juntos, quer dizer, quando o Aloysio fez a Petrobras, o posto, a bomba de gasolina, por exemplo, o Berg Miller foi consultor daquela bomba, que o Joaquim fez o desenho, mas chamou o Berg Miller para uma certa consultoria, tudo. Quando nós fizemos trabalhos de pesquisa aplicada, foi o caso do ID, do Instituto de Desenho Industrial do MAN, eu, Berg Miller, Silvia e Goebel, né, a gente que dirigia lá o ID, o Aloysio foi extremamente colaborativo, trabalhou junto com a gente na coisa do manual de embalagem, tudo isso. Então, não havia uma oposição. Eu diria que eram ideias diferentes e que muitas vezes elas eram complementares. Outras vezes elas eram diferentes, eram divergentes. Mas nunca houve, por exemplo, eu não me lembro, eu sou amigo do Berg Miller há 42, 43, 44 anos, sei lá. Sempre houve assim, claro, uma coisa você chega e discorda disso, discorda daquilo e faz uma crítica. Não, o Aloysio fez isso, não gostei, não sei o que, tal coisa. Eu nunca me lembro do Berg Miller ter dito o Aloysio é nosso inimigo, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, sempre tivemos até muita cordialidade. Eu, particularmente, sempre tive muito trânsito com o Aloysio, né? Assim, de conversar, o Aloysio se dava bem comigo, talvez por eu gostar de determinadas coisas de literatura, e ter lido também Gilberto Freire, que não era muito bem visto pela turma da racionalidade. E eu gostava, eu sempre gostei e gosto de Gilberto Freire, acho absolutamente genial. Né? Então eu nunca vi isso como uma coisa assim de contradição, sabe? Mas sim uma coisa com diferenças, né? E que no fim das contas, eu acho que a morte do Aloysio foi muito ruim. Então qualquer morte é ruim, mas a dele especialmente, eu acho que foi num momento muito talvez quando ele tivesse começando a colher alguma coisa, estabelecer alguma coisa. Não sei o que teria sido, porque a política nossa mudou. Tem gente que fala, Luiz era o homem da ditadura. Eu acho isso uma besteira, acho isso uma idiotice. Com isso eu não estou desculpando nada, né? Mas acho do simplismo, até de uma vulgaridade muito grande você colocar as coisas nesses termos. O Aloysio trabalhou num tempo que a ditadura estava aí, quase todos nós trabalhamos. Quem permaneceu nesse país necessariamente trabalhou e se aproximou de alguma coisa de governo, como uma coisa assim, um assado. Ele chegou num posto, numa situação onde ele de fato teve uma preponderância muito grande. Muito mais em função do fato de ele ter alguma coisa para dizer do que pelo fato dele ser... Ele não era um homem completamente aberto, liberal, muito criativo. Eu tenho até hoje uma admiração enorme pelo Aloysio. Como eu digo para você, tendo feito parte do outro grupo. Eu era do outro lado, supostamente. E sempre, a principal coisa que eu sempre admirei nele não era tanto a questão do design.
Mas a habilidade, aquele homem, era uma coisa. Assim, a capacidade dele de costurar as coisas, a capacidade política dele, né, era admirável. E não era um intelectual. Era muita coisa intuitiva. O Aloysio não era um homem de grandes leituras. Ele tinha leitura, tudo isso, mas ele não era um filósofo, um pesquisador. Não, é um cara muito sensível, muito intuitivo, né? Muito, enfim, político mesmo, né? Muito hábil.